o programa Kairos, Tempo de Graça, de número 990. Eu sou Paulo Miziari e ficaremos juntos até as 9h30 da noite nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o Eli está aí firme e forte, trabalhando com a gente no tempo em que o Michel Silva está de férias. Grande Eli e grande Michel. Muito obrigado, gente, do fundo do meu coração. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil e quero agradecer a você que está sempre conosco, você que faz parte desse programa, você que faz parte dessa aventura que é estar em Cristo no meio de um mundo tão louco, tão insano e tão distante de Deus. Agradeço demais pela sua vida, agradeço demais pela sua disponibilidade e pela sua ajuda. Me ajude a evangelizar. Me ajude a chegar aonde eu não consigo chegar. Fale desse programa para as pessoas que você conhece, pega trechos desse programa e faz na sua casa um momento de reflexão com amigos, com amigas, com companheiros de trabalho. Enfim, nós temos inúmeras formas de evangelizar usando o material que nós já dispomos. Eu já nem sei mais o tempo exato de quantas aulas nós tivemos de Catecismo da Igreja Católica. Então, está tudo aí, gente, está tudo guardado na rádio, basta você entrar no YouTube da rádio, você vai encontrar todos os programas, quase todos os programas, esses resumos que nós estamos fazendo depois que mudou o horário da rádio, com certeza vão estar todos guardados. Então é importante que você saiba disso e me ajude a evangelizar. Então nós estamos no primeiro bloco do programa atualmente fazendo uma preparação para a vinda de Jesus, para o Natal, e uma preparação para a volta gloriosa de Jesus também, né? Porque ele vai voltar, Jesus vai voltar. Muita gente esqueceu disso, muita gente não fala mais disso, mas Jesus vai voltar. E quando ele voltar, ele vai estabelecer o reino de Deus nesse mundo. Ele trouxe o reino de Deus na sua primeira vinda e vai estabelecer o reino de Deus aqui neste mundo, na sua vinda gloriosa, na sua segunda vinda. Tem muita gente que faz questão de não falar sobre isso, tem muita gente que faz questão de passar batido sobre essa realidade. Da mesma forma que ele veio uma vez, só que de forma simples, ele vai vir uma segunda vez de forma gloriosa. Então, o Advento é um tempo em que nós nos preparamos tanto para a primeira vinda, que é o Natal, que nós celebramos no dia 25, quanto para a segunda vinda, que nós não sabemos quando vai acontecer, mas sabemos que vai acontecer. Se aconteceu a primeira, vai acontecer a segunda. Então, nós precisamos viver nessa expectativa da volta de Jesus. Isso é básico, gente. Isso é basilar. A gente esquece isso, né? A gente vive como se Deus não existisse, como se Deus fosse indiferente ao que acontece nesse mundo, como se Deus fosse indiferente o que acontece na vida da gente. E esse é o maior erro da humanidade. É o maior erro pessoal nosso e é o maior erro que a humanidade pode cometer. E ela vem cometendo esse erro em várias épocas da sua história. Por isso que é importante, maravilhoso, por isso que é essencial nós mergulharmos nesse tempo de advento, esperando a vinda de Jesus, esperando de forma ativa, como nós vimos na aula passada, esperando na confiança, como essa aula foi importante, eu acho, né? Não sei se você acha isso, mas eu acho. Eu acho que esperar é um exercício de confiança e é um exercício de leitura dos tempos em que vivemos, e perceber nos tempos que vivemos os sinais da volta de Cristo. Os sinais da primeira vinda, nós estamos estudando no Antigo Testamento. E os sinais da volta gloriosa de Cristo, nós precisamos ter olhos para enxergar, assim como o profeta Sofonias teve no tempo dele. Então ele enxergou que no meio daquele povo que havia se afastado de Deus, que havia entrado num sistema de vida completamente oposto ao que Deus queria para o povo de Israel, tinha um resto que aprendeu a depender só de Deus, um resto que tinha uma esperança absoluta em Deus.
e por isso feliz, por isso realizado e por isso permitiu que o tempo de Cristo acontecesse. Porque haveria quem o acolhesse, mesmo no meio de pessoas que não o acolheriam, ou que não o acolheram. Você compreende? Então, é importante a gente compreender essas coisas e entender a grandeza da virtude da esperança. Espera, esperança. Espera não é ficar resignado. O mundo está ruim, o mundo não tem mais saída, e a gente tem que aguentar mesmo. Não, isso não é esperança. Isso é outra coisa. A esperança é olhos postos nesse Cristo que vem. Olhos postos nesse Cristo que já veio. A minha esperança está em cima da vitória de Deus sobre o pecado. Então, essa é a grande sacada também para as nossas vidas. Então, esperar significa depender de Deus e contar com Deus. Contar que Deus vai curar a nossa vida, contar que Deus vai abrir as portas necessárias para que sejam abertas na vida da gente para o bem comum, para o nosso bem, para o bem comum e para a glória de Deus. Contar com que Deus vai abrir as portas para que a gente possa um dia estar mergulhados por Cristo na Trindade Santa. Então, nós vivemos no presente para o futuro. Nós precisamos nos relacionar com Deus no presente e no futuro. Porque é para lá que nós vamos. É uma realidade. Eu vou para o futuro de qualquer forma. Ou eu vou para Deus, ou eu vou para ficar longe de Deus no futuro. E Deus não quer que ninguém de nós fique longe dele. Nós fomos criados para estarmos muito perto desse Cristo, muito perto do Espírito Santo, muito perto de Deus Pai. É para isso que a gente existe, para mergulhar no amor que é Deus, para sentir esse amor, para viver esse amor, para estar sob o signo do amor de Deus. Então, a minha vida tem um sentido de futuro. E eu escolho, Deus me deu a liberdade para escolher como vai ser esse meu futuro. Vai ser pleno ou não. E a plenitude é estar em Deus, e a falta de plenitude é estar longe de Deus. Então, o meu hoje significa, olha, Senhor, eu me entrego a Ti. Eu constato na minha vida que há muitas lacunas, que há muita coisa que não foi bem vivida, que há muita coisa que precisa ser melhorada, mas eu conto com a sua melhora, eu conto com o seu poder, eu conto com a sua força para me sustentar e para me refazer e para me reconstruir, para que Cristo possa me preparar no poder do Espírito Santo para um dia ser mergulhado na Trindade Santa. É para isso que eu existo. Essa tem que ser a esperança da minha existência. A minha relação com Deus tem que ser uma relação presente e futuro. O passado serve para eu compreender que eu não posso confiar em mim. E eu compreender que Deus é pura misericórdia e puro amor. Mas preciso reconhecer o meu pecado. Preciso reconhecer as minhas fragilidades. E aí me entregar a Deus. Não me entregar ao desespero, à angústia, à ansiedade, a falta de esperança. Esse Deus no qual eu estarei mergulhado é um Deus que olha para mim já perfeito, porque é Ele que tem o poder de me deixar perfeito. A minha vida tem que ser vivida neste Deus, nesse futuro desde agora. Porque é Deus quem vai fazer a obra, é Deus quem vai me salvar, é Deus quem vai me curar, é Deus quem vai me santificar. E eu preciso querer isso, eu preciso aceitar isso, eu preciso buscar isso e preciso ter a certeza de que isso vai acontecer, porque esta é a obra de Deus em meu favor. Ele provou que ele viria e veio e nos salvou e nos santifica. E um dia vai nos mergulhar na Trindade, é o céu. Então a esperança é essa realidade que um dia Deus vai completar na minha vida. E Ele vai abrir as portas aqui neste mundo para que esta realidade futura aconteça da forma adequada. Você percebe? Então, eu preciso estar atento a esse Deus futuro, que se manifesta para mim no presente. Mas ele se relaciona já comigo no futuro,
Porque no futuro, se Deus quiser, nós estaremos com Ele. Então Ele já me vê pronto. Eu não me vejo pronto, mas Deus me vê pronto, porque Deus já está nesse futuro, gente. Para Deus não tem tempo. Para Deus não tem ontem, hoje ou amanhã. Deus é sempre hoje. Só que Deus já está nesse futuro e é para lá que eu vou. E eu estarei preparado para estar lá por causa dele, por causa de Cristo. Então a esperança, ela é esta maravilha que nós precisamos resgatar na vida da gente em todos os sentidos. Então a gente reduz muitas vezes a esperança a falsos poderes. Nós vamos construir esse mundo através de ideologias. Não vai nada. Este mundo só vai ser curado, este mundo só vai ser justo, esse mundo só vai ser perfeito quando Cristo voltar na glória. Você compreende? São coisas sérias, gente. São coisas que foram tiradas do nosso dia a dia, são coisas que não são mais explicadas. Não cabe a mim acusar quem não explica mais isso. Não cabe a mim pôr o dedo no rosto das pessoas e falar, você está errado, você está... Não cabe a mim. O que cabe a mim é evangelizar. Se quem é chamado a evangelizar não evangeliza, esse é um processo e um problema dessa pessoa para com Deus. Não sou eu quem vou julgar essa pessoa. Eu só suplico misericórdia por mim e para todas as pessoas. Porque um dia eu também serei julgado. Então a esperança ela não pode estar baseada em políticas, em ideologias, em forças humanas, em dinheiro, em propriedades. Não. São elementos, mas eles não podem ser a base da nossa esperança. A nossa esperança é esse Deus que nos transforma. E que abre as portas já neste mundo para que essa transformação aconteça de forma plena. Então, veja, eu tenho certeza de que Deus vai nos dar ainda muitas coisas boas, porque é o que nós precisamos para chegar nesse futuro onde Ele já está, aonde Ele habita, aonde Ele reina. Só que ainda esse reino não aconteceu de forma perfeita na minha vida. Por isso que nós estamos nesse caminho. Então ele vai abrir as portas adequadas para que o reino aconteça na minha existência. Não é lindo? É o tempo do advento. Um dia Deus vai voltar. Deus vai voltar na glória. Enquanto isso, Jesus e o Antigo Testamento vão nos ensinando que nós não podemos colocar a nossa esperança nos homens, em nós mesmos, nos sistemas do mundo, nos poderes do mundo, nos políticos. Veja, quanta gente hoje mata e morre por causa de política. Gente, política é só uma ferramenta. Partidos políticos, no Brasil, nos países da América Latina, estão completamente contaminados com um monte de erros, um monte de bobagens, um monte de corrupções. A política ela é uma ferramenta, ou deveria ser uma ferramenta, de transformação da sociedade em função do bem comum. Só que não é isso que acontece. Então nós precisamos aprender a viver em Cristo para transformar essas situações nas medidas que são possíveis. Não adianta eu ficar colocando a minha esperança naquele político, naquele outro político, naquele sistema, naquele partido, naquela ideologia. Gente, isso não vai resolver absolutamente nada. Nada. Sabe, a ferramenta está sendo muito mal vivida e muito mal utilizada. A ferramenta política se tornou uma guerra ideológica. E não é para isso. Por isso que eu te falo, a gente precisa aprender a ser pobre como os pobres de Javé, como Sofonias nos ensinou. Porque, gente, nós vamos nos deparar, e já estamos nos deparando, com situações brutais. Quantas decepções que nós temos. Quantas pessoas que nós contamos na vida da gente como bons amigos, boas amigas, bons orientadores, e que, no fundo, lá na frente, vão nos trair, já nos traíram, nos enganaram. Sabe, quantas decepções que nós carregamos na nossa existência, porque nós colocamos a nossa segurança em outras pessoas, que nem eu falei para vocês ontem. Gente, eu necessito de perceber nas pessoas as faíscas de Deus. Eu preciso perceber nas pessoas Deus agindo,
porque isso vai agir também na minha vida, vai ser um testemunho para eu me abrir para esse Deus. Mas eu preciso compreender que as pessoas como nós somos barro, e como barro nós falhamos, erramos. Só que Deus não deixa de amar. É necessário que a gente reconheça as nossas falhas, nos arrependa e nos voltemos para Deus. Porque se nós não nos arrependermos, se nós não suplicarmos a misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus não vai nos atingir. A misericórdia de Deus não é automático. Deus é obrigado a derramar a sua misericórdia. Não. A misericórdia de Deus, a verdadeira misericórdia de Deus, passa primeiro pelo reconhecimento daquilo que nós falávamos ontem na aula. Eu não posso colocar a minha segurança em mim mesmo, nos poderes, no dinheiro e nas outras pessoas. A minha segurança só pode estar depositada em Deus, senão a minha esperança é vã. E quando a minha esperança é humana e vã, eu não tenho esperança. Porque, justamente, eu só vou ter esperança quando eu depositar a minha confiança em Deus, de forma absoluta. E aí eu percebo que Deus não falha, que Deus não erra, que Deus não se atrapalha, que Deus não fica doente, que Deus é eterno, que Deus é constante, que Deus é todo-poderoso. E aí a minha esperança me move, me sustenta, junto com a minha fé. Porque eu sei que esse Deus vai me conduzir para o céu. E Deus vai agir de forma perfeita neste mundo para me conduzir para o céu. Ele vai, neste mundo, me colocar nos melhores caminhos para eu poder ser curado e transformado por Cristo para chegar no céu. Por isso a minha esperança. Mas a minha esperança tem que estar depositada em Deus, senão ela é fonte de frustração constante. Jesus mostra isso com a sua vida. Mais do que Jesus mostra isso com a sua vida, o Antigo Testamento nos prepara e profetiza que Jesus vai passar por traições terríveis. Advento, preparação. O menino nos foi dado, uma virgem dará à luz, só que esse menino não ficou menino para a vida inteira. Ele cresceu e teve a sua vida pública. E nessa vida pública ele amou, curou, andou, evangelizou, ensinou, fez milagres, corrigiu. Esse é Jesus. Mas ele também passou pelo sofrimento humano. O homem das dores, como fala Isaías, como nós também já vimos. As dores. Um homem que foi massacrado pelos nossos pecados. Então, um homem que conheceu as dores, que conheceu todo o sentido da dor. E manteve o seu amor ao Pai e a nós. Por isso ele é fantástico. Por isso ele é Deus que se faz homem. Ele nos ensina essa realidade. A dor nos leva para a verdade. Jesus passou pela traição e o Antigo Testamento nos fala que este Messias passaria por isso. Vamos pegar lá? Vamos pegar primeiro Salmo 40. Salmo 40. Feliz quem se lembra do necessitado e do pobre, porque no dia da desgraça o Senhor o salvará. O Senhor há de guardá-lo e conservá-lo vivo. Há de torná-lo feliz na terra e não o abandonará à mercê de seus inimigos. O Senhor o assistirá no leito das dores e nas doenças o reconfortará. Quanto a mim, eu vos digo, piedade de mim, Senhor, sarai-me porque pequei contra vós. Meus inimigos falam de mim maldizendo. Quando há de morrer e se extinguir o seu nome? Se alguém me vem visitar, fala hipocritamente. Seu coração recolhe calúnias e, saindo fora, se apressa em divulgá-las. Todos os que me odeiam murmuraram contra mim e só procuram fazer-me o mal. O mal mortal, dizem eles, o atingiu. Ei-lo deitado para não mais levantar. Até o próprio amigo que eu confiava, que partilhava do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Hoje, o Salmo falando o quanto Jesus ia ser humilhado, traído pelo amigo, aquele amigo que levantou o pão. Jesus deu o pão para quem? Para Judas. Molhou o pão no prato e deu para Judas. Ou seja, Judas fazia parte
dos grandes amigos de Jesus. Os 12, um dos 12 que foi escolhidos para instituir a igreja, o novo Israel, e para levar o evangelho para o mundo. Até esse traiu Jesus por 30 moedas. Veja, o Salmo já profetiza a traição de Judas. Pois foi necessário Jesus passar pela traição de Judas para a gente entender o sentido mais profundo desse salmo, que foi escrito séculos antes. O profeta Zacarias também fala disso. O profeta Zacarias, no capítulo 11, o profeta menor, né? Porque o livro é pequeno, no capítulo 11, ele fala também que quem traz Jesus receberia um salário de 30 moedas. Você pega lá, Zacarias 11, ele quebrado, naquele dia, os mercadores de animais que me observavam perceberam que aquilo indicava um oráculo do Senhor. Eu disse-lhes, dai-me o meu salário, se o julgais bem, ou então retenha-o. Eles pagaram-me 30 moedas de prata pelo meu salário. O Senhor disse-me, lança esse salário no tesouro, esta bela soma na qual estimaram os teus serviços. Tomei as 30 moedas de prata, lancei-as no tesouro do Senhor. E Judas, ele traiu Jesus por 30 moedas. E arrependido, ele joga fora, ele lança fora essas 30 moedas. Veja, Zacarias, o profeta Zacarias, já profetizava a traição de Judas, que a igreja só foi compreender quando aconteceu. O Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento já nos prepara para essa realidade de traição, para essa realidade de fraqueza, para essa realidade de abandono, para essa realidade de pobreza negativa. Jesus não podia contar com ninguém. Percebe, gente? O advento nos traz isso. O advento, ele nos mostra essa realidade. Ele não mostra só a beleza das luzes do Natal. O advento não nos mostra só isso. Ele nos mostra uma realidade para que a gente aprenda a viver na verdadeira esperança. Veja, e aqui não é você abandonar os homens, porque Jesus não abandonou Deus e não abandonou os homens que o traíram, que o abandonaram, que foram terríveis contra ele, inclusive os seus mais próximos. Quantos de nós passamos pela dor de sermos traídos pelos nossos amigos mais próximos? Quantos de nós passamos pela dor e pela decepção de ver os nossos parentes nos abandonando? Oh, dói, não dói? Dói. Veja, eu falo por mim. Muitos anos na minha vida, eu passei muito triste, mas muito triste, e muito decepcionado pela traição dos meus amigos e pelos meus parentes. Principalmente depois da morte do meu pai. Depois da morte do meu pai, a quantidade de traições que eu vivi em relação aos meus parentes mais próximos e aos parentes mais distantes, eu não acreditava naquilo. Não é possível que isso possa estar acontecendo. Como um bom libanês, eu sou descendente de libanês e descendente de italiano. Como um bom libanês e como um bom italiano, a família é muito importante, principalmente para o libanês, que vive no contexto, ou vivia no contexto de clã, um ajudando o outro, um dando força para o outro, um apoiando o outro, em todos os sentidos. Então, os parentes eram muito próximos. Os parentes se ajudavam, os parentes se colocavam um em favor do outro. Então, eu cresci nesse ambiente. Eu cresci confiando de forma plena nos meus parentes. Impressionante. Tanto por parte de pai, quanto por parte de mãe. Quando meu pai morreu, quando morreu o irmão mais velho do meu pai, que era o chefe do clã dos libaneses, quando morreu o meu pai, toda aquela estrutura de parentes ruiu. Sabe? E foram traições terríveis. Foram mentiras e enganos. Foram pancadas assim absurdas. Vou ser bem sincero. Faz muito pouco tempo que eu consegui compreender isso de uma outra forma.
Desculpa. Muito pouco tempo. Mas muito pouco tempo mesmo. Essas traições me marcaram muito. Essas traições me deixaram durante muitos anos. Eu posso confessar para vocês que até bem pouco tempo atrás, muito decepcionado, mas muito. E essa decepção foi tão forte que eu me fechei. Me fechei e me afastei de pessoas. Me afastei completamente. Sabe? E esse afastamento, esta dor, essa melancolia, essa decepção, é um veneno no coração da gente. Foi necessário que eu percebesse que eu também sou barro. Foi necessário que eu percebesse que eu também sou frágil, que eu também sou pequeno, que eu também posso errar, que eu também posso machucar os outros. Compreende? Esse afastamento de todos os meus parentes ainda é uma realidade da minha vida. Então, nesse Natal, ou nesse advento, uma das coisas que eu fui colocar em confissão, porque tem que se confessar, né? Foi justamente isso. A decepção que eu tive em relação aos meus parentes, aos meus amigos mais próximos, que me traíram. E o fechamento que isso trouxe para a minha vida. Então, estou agora diante de uma nova realidade de reconstruir isso dentro de mim. Você entende? Reconstruir, porque a decepção foi tão grande que eu me afastei de todo mundo. E esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é o perdão e na medida do possível, uma reconstrução de relações. E eu me afastei completamente. E eu me fechei completamente. E eu me tornei uma casca completamente. Por quê? Porque eu pus a minha esperança durante muitos anos na ajuda dos meus parentes. Porque eu fui criado dessa forma. Você compreende? Então, conhecer o sentido da verdade, da virtude, da esperança, passa por isso. Veja, essas traições, esses erros que os outros cometeram contra a gente, doem demais. Mas eles fazem parte desse aprendizado do que é a verdadeira esperança. Porque senão a tendência que nós, homens, seres humanos, temos é de continuarmos errando. Você foi criado, eu fui criado para colocar a confiança, a esperança de me ajudarem neste mundo nos meus parentes e nos meus amigos mais próximos. E justamente a maior parte deles, quando eu mais precisei, foram os que mais me machucaram, os que mais me decepcionaram e os que mais me traíram. Percebe? Dói demais. Mas eu percebo hoje que para entender a virtude da esperança, foi necessário essa escola. Foi necessário a escola do sofrimento e a escola da decepção com os outros. É o que eu falei na aula passada, a santa decepção. Sabe, graças a Deus, Deus me segurou, Deus me protegeu, Deus me amparou para que eu não caísse em desespero absoluto, para que eu não entrasse numa depressão profunda. Deus me deu uma força e Deus me sustentou. Hoje eu enxergo isso. Mas quando eu passei, eu não enxergava nada disso. Eu só enxergava a dor. E eu achava que essa dor não tinha o menor sentido. Eu achava que Deus havia, não me desamparado, mas eu não via sentido em passar por esse tipo de realidade. O advento vem me mostrar, ou vem nos mostrar, que isso faz parte de uma preparação para aquilo que é realmente essencial. Eu só posso contar com Deus. Não, isso não significa que eu não possa contar com as pessoas. Porque durante esses tempos de traições e tudo mais, e de abandono e de decepções, pessoas me ajudaram. Pessoas foram faíscas de Deus na minha vida.
pessoas me apoiaram. Enquanto um monte de pessoas me traíram, algumas, poucas, me apoiaram, me ajudaram, me estenderam as mãos. Percebe? Não é um desespero absoluto. Aquilo que eu falei na aula de ontem, veja, não tem como não passar pelo sofrimento. Por quê? Porque o sofrimento nos mostra que este mundo não é capaz de saciar aquilo que nós precisamos. Enquanto a gente não passa pelo sofrimento, a gente vai buscar nesse mundo saciar aquilo que só Deus pode nos dar. Então a dor, ela é essa escola, o sofrimento é essa escola. Deus não quer sofrimento, mas é necessário que a gente passe pelo sofrimento para que a gente compreenda que a única realidade capaz de me preencher é Deus. O resto tem o seu papel. Então, essa realidade hoje fica mais claro na medida em que eu vivo o tempo do advento. Porque é necessário realmente ultrapassar o sofrimento, ultrapassar a sadia decepção, a ultrapassar a decepção conosco mesmo. Porque você faz propostas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e aí você percebe que você não dá conta. Você dá conta até um certo nível, depois não tem como. Este processo, ele é essencial para a gente entender a nossa total dependência a Deus. E mais do que isso, e aqui é o ponto que ontem nós não tivemos tempo para falar, não é só entender minha total dependência a Deus, que dói pra caramba, em todos os sentidos, mas é perceber que Deus é capaz de prover o que eu preciso. Este ponto tem que ser muito essencial. Que faltou ontem. Ontem nós falávamos bastante sobre isso, estamos nos aprofundando um pouco melhor. Então, veja, é necessário passar por todo esse processo que tem essas várias fases, mas também é necessário descobrir que Deus é poderoso, que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, que a sua providência é real, que a sua providência prevê o que é necessário para esse mundo e para o outro mundo. Que a sua providência me sustenta de verdade, que o seu amor me sustenta de verdade, que os seus caminhos são os melhores caminhos possíveis para a minha vida neste mundo e para a eternidade, para a vida da minha família neste mundo e para a vida da minha família na eternidade, porque é por isso que Deus me deu filho. Deus não me deu filho para eu me sentir bem. Deus me deu filho para, junto com ele, prepará-lo para o céu. E preparar para o céu é preparar para depender de Deus para tudo. E eu só estou pronto para ter essa experiência de reconhecer Deus para tudo quando eu percebo que tudo o resto falhou nesse sentido, entendeu? Quando eu abro mão da minha arrogância, da minha autossuficiência, das minhas falsas seguranças que nós vamos cultivando ao longo de décadas e décadas e décadas. Então, hoje eu percebo que na traição dos meus parentes, no abandono dos meus parentes, na dor que os meus parentes causaram, aquilo era necessário, porque eu estava redondamente equivocado. Eu tratava os meus parentes e eu esperava dos meus parentes aquilo que só Deus podia dar. E durante o meu tempo de evangelização, eu percebi que muita gente esperava em mim aquilo que só Deus podia dar. Eu também falhei, eu também fracassei, eu também pequei. E para isso e por isso eu peço perdão e misericórdia a Deus. Mas você percebe? Essa escola é uma escola que precisa continuar acontecendo. E o advento, ele revela isso para a gente de uma forma perfeita. É o tempo onde eu me deparo com toda essa realidade e enxergo essa realidade a partir de um outro prisma, a partir da vitória definitiva de Cristo quando ele voltar nessa terra. Então, um dia Cristo vai voltar, porque um dia ele já veio. E o Antigo Testamento, acabamos de ver 2 textos do Antigo Testamento que nos preparam para a primeira vinda de Cristo.
nos preparam para o sofrimento que Cristo passaria, nos revelam coisas que aconteceram definitivamente com Cristo. Cristo foi abandonado pelos seus discípulos, traído pelos seus discípulos. Judas traiu Cristo por 30 moedas. O profeta Zacarias, de uma forma, como é que se fala? Teológica, enxerga esta traição e profetiza isso, como nós vimos aqui no capítulo 11 de Zacarias. Não é uma profecia tão clara como são as profecias de Isaías, mas a partir do momento em que a gente entende a história de Cristo, em que a gente vê a história de Cristo e vê que Cristo foi traído de forma brutal, tanto por Pedro quanto por Judas. Pedro se arrepende, Judas não. E Judas trai Cristo por 30 moedas. Zacarias proclama isso antes. E quando acontece, a gente compreende. Então, nós estamos diante de um Deus que é providente e que prepara, ele está preparando, ele preparou a humanidade em todos os sentidos para a chegada do Messias. E aqui nós estamos entendendo quantos sentidos de preparação tem no Antigo Testamento. Não são só comprovações de que Cristo é o Messias, mas há toda uma preparação para que a gente possa mergulhar e compreender Cristo, e mergulhando, compreendendo Cristo, mergulhar e compreender a nossa existência em Cristo e sem Cristo. Isso é magnífico, gente. Isso é magnífico. O tempo do Advento é um tempo que nós deveríamos, de joelhos, agradecer a Deus. De joelhos. Porque é muito mais do que comprovar que Jesus é o Messias. Mas é muito mais. Comprova, assim, com um monte de comprovações assim fantásticas que Jesus é o Messias. Mas vai muito além. Vai muito além. E esse vai muito além, nós estamos tentando chegar juntos. Eu não sei se eu vou conseguir passar para você, ou até mesmo alcançar as várias facetas que o Advento nos traz de maneira tão maravilhosa, através das profecias do Antigo Testamento, da chegada de Jesus e o que isso significa de verdade na vida da gente. Veja, essa virtude da esperança, esperar, o Advento é a espera, é a chegada, a espera da chegada de Cristo. Essa espera, ela tem que ser, essa esperança, essa espera tem que ser esperança. Você compreende? A virtude teologal da esperança. Essa espera não é uma espera passiva. É uma espera que faz com que a gente olhe a vida de uma forma completamente diferente. Que a gente possa entender as coisas de uma forma completamente diferente. Principalmente, também, as grandes dores que nós passamos. Os grandes sofrimentos que nós passamos, porque são lições preciosíssimas para que a gente mergulhe naquele que pode tudo, para que a gente possa esperar a vinda de Cristo, esperar a sua volta gloriosa e sermos inteiramente, de corpo e alma, de Jesus. Vamos voltar para o segundo bloco? Estamos terminando a virtude da fortaleza, a virtude moral, a virtude humana moral da fortaleza. Veja, a palavra moral aqui é importante. Por quê? Porque moral é justamente isso. São essas regras naturais. Isso faz parte de cada um de nós. Isso deve basilar, deve ser a força, deve ser a base para a gente construir uma sociedade. Nós precisamos construir uma sociedade baseado na verdade de Deus e na verdade de como Deus nos criou. Então, a moral ela é extremamente importante. A moral não são só regras de vida, regras que vêm do nada. São realidades interiores profundas. Todos nós fomos criados sob essas regras. O Catecismo da Igreja Católica, no 1808, falando sobre a fortaleza, fala
dispõe a pessoa a aceitar até a renúncia e o sacrifício de sua vida para defender uma causa justa. Para defender uma causa justa. Veja, a fortaleza é esta capacidade de suportar, não no sentido de autossuficiência, não. Suportar sem Deus não é fortaleza, é arrogância. Agora, suportar em Deus é confiar que Deus me sustenta. É confiar que a sua força, que é eterna, alimenta a minha força, que é pequena. Mas eu tenho essa força. Eu fui criado com essa força. E essa força pode crescer. Crescer a ponto... Veja, como é importante essa frase. Dispõe a pessoa a aceitar até a renúncia e o sacrifício de sua vida para defender uma causa justa. O Salmo 118, 14 fala assim: minha força e meu canto é o Senhor. João, o Evangelho de São João, Jesus declara isso de forma maravilhosa. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Quem vence o mundo é Cristo. E se eu estiver em Cristo, eu venço o mundo com Cristo. Se eu não estiver em Cristo, eu vou cair, eu vou sucumbir, eu vou fraquejar. Essa é a grande diferença entre fortaleza e arrogância. A arrogância paralisa a ação de Deus na vida da gente. Então veja, importantíssimo, no mundo tereis tribulações. Quem fala isso é o próprio Cristo. Mas tende coragem, eu venci o mundo. Coragem, eu venci. A fortaleza é essa coragem do alto. É a total confiança em Deus, ó a esperança. É a total dependência em Deus. É a total certeza de que Deus vai agir da melhor maneira possível para o nosso bem. E o nosso bem não se restringe a esse mundo. O nosso bem se restringe, ou ele é a vida eterna. Então é aqui que a gente perde o pé muitas vezes. Porque a gente acha que o bem maior está nesse mundo, não está. E o mundo hoje vive de forma avarenta, de forma apegada, de forma completamente oposta a isso aqui. O mundo exalta o homem, idolatra o homem, endeusa o homem. Não mais depende de Deus, finge não depender de Deus, e nós dependemos de Deus para tudo. Nós não temos força para nada. A nossa força, diante de uma perseguição, é posta em prova. E não precisa nem ser perseguição de vida, de sangue. Como eu já falei para vocês na aula de ontem, lá na Ásia, na África, milhares e milhares estão sendo mortos e ninguém fala nada. Mas há outro tipo de perseguição. Há perseguições que são incruentas. Perseguições que são manifestadas a partir de pessoas que ofendem a gente, de pessoas que desprezam a gente, de pessoas que ridicularizam a gente. E como é que nós ficamos diante disso? Nós que somos seres gregários. O que significa isso? Ser gregário é um ser que vive em comum. Nós não vivemos isolados, não podemos viver isolados. Nós dependemos uns dos outros e todos nós dependemos de Deus. Então é natural que nós queiramos fazer parte de comunidades e de grupos. E quando essas comunidades e grupos desprezam a gente, as pessoas dessas comunidades e grupos desprezam a gente, ridicularizam a gente porque somos de Deus, ou queremos ser de Deus, ou queremos viver como Deus quer que a gente viva, diferente completamente do que o mundo prega e de como a maior parte das pessoas estão vivendo hoje, ou estão vivendo, a maior parte das pessoas estão vivendo hoje. Como é que nós reagimos quando alguém ri da cara da gente porque somos católicos, cristãos? Não, eu não vou beber. Acabou o trabalho, vamos lá beber? Não, não vou beber. Não vou beber. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Você é louco, você é radical. Toma uma cerveja, não faz mal nenhum. Tudo bem, mas eu não quero. Eu quero ir ficar com a minha família.
Eu quero ficar com a minha esposa, eu quero estar perto dos meus filhos. Eu já dei minha cota para o trabalho. Agora é hora de eu me voltar para os meus filhos, para a minha família. Mas como você é trouxa, como você é tonto. Todo mundo aqui se divertindo e você aí? Mas assim você não vai crescer na vida, porque só vai crescer na vida se você estiver junto com a gente. Se você fizer um rol de amizades que podem te ajudar a subir na empresa, a crescer na empresa, a fazer parte da diretoria da empresa, mas você não se relaciona direito. Você não entra na nossa. Acabou a bebedeira, vamos para uma casa de prostituição caríssima que tem aqui, não sei aonde. A gente merece ser feliz. Não, não vou. Não vou porque adultério é pecado. E mesmo que eu não tivesse casado, a fornicação é pecado. Isso ofende ao meu Deus, isso ofende a mim, isso ofende as mulheres, isso ofende a comunidade inteira, porque a mulher não é um pedaço de carne que a gente usa e paga. Mas você vai continuar sempre nessa situação de pobre, porque você não faz o network adequado. É isso aí. Esse network eu não quero fazer. Para isso exige um negócio chamado fortaleza. Virtude humana da fortaleza. Dizer não para o pecado. Dizer não para o pecado quando tudo ao redor me leva para o pecado, me convida ao pecado, me joga no pecado, esfrega o pecado no meu rostinho, ou no seu rostinho. Dizer não, isso é fortaleza, gente. É a virtude humana da fortaleza, que vai sendo, durante a vida, trabalhada, lapidada, fortalecida pela graça de Deus, pela consciência do que é certo, pela luz do Espírito Santo. Poxa, Paulo, vamos lá com a gente, cara. Faz só junto, não precisa fazer nada. Não vou. Eu não vou me colocar em situação de pecado. Fica na sua, toma um guaraná e... Não vou. Toma um suco? Não vou. Não vou porque eu estou abrindo uma guarda que eu nunca deveria abrir. A palavra de Deus fala uma coisa muito séria. Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Se eu vou num lugar onde a tentação é brutal, e eu estou entrando neste lugar sabendo que a tentação é brutal, eu estou me colocando em risco de cair no pecado. Porque o pecado não é só o ato físico cometido, é o desejo, é o olhar, é o anseio. Percebe? Então, essa realidade é que a virtude da fortaleza humana tem que ser estabelecida, trabalhada, exercitada. Então, eu não vou ficar numa situação de pecado, de perigo de pecado, porque vai cair. Cedo ou tarde eu caio. E se caiu, você vai entrar num sistema de vício, porque o pecado, quando ele entra para destruir a gente, ele não entra para brincar. Ele se apresenta de forma luminosa, falsamente luminosa, bem encapadinho, bem arrumadinho, cheio de belezinha. Só que, meu amigo, minha amiga, a hora que você entra, já era. E aí o pecado leva a pecado, e mais pecado, e mais pecado. Quando você vê, você está completamente distante de Deus. Você está distante daquele pelo qual você foi criado e para qual você foi criado. E a fortaleza, ela é essencial. Eu gosto dessa palavra aqui que fala aqui, sobre dispõe a pessoa a aceitar até a renúncia e o sacrifício da vida para defender uma causa justa. Gente, veja, para que eu sirvo? Para que você serve? Isto aqui é também um dos elementos da verdadeira esperança. Veja, vamos lembrar a sequência, que nós já falamos há uns 2 programas sobre isso. O sofrimento é o terreno adequado para eu me abrir para a verdadeira esperança. Já expliquei, faz 2 programas que eu estou explicando isso. A decepção com as pessoas e conosco mesmo, também. Quem me sustenta nessa decepção é o poder do Espírito Santo.
senão eu corro o risco de cair numa depressão. Tudo isso tem que ser bem balizado. Veja, percebo o barro, a traição dos outros, o meu barro, e aí, ao mesmo tempo, eu também percebo que pessoas têm chispas de Deus, têm flashes de Deus, têm faíscas de Deus, e essas pessoas vão me mostrando algo que eu não conhecia ou me afastei. E essas pessoas, eu não posso me apegar a essas pessoas. Eu preciso me apegar ao Deus que age nessas pessoas. E a partir do momento que eu entrei nesse Deus, ou que eu voltei para esse Deus, eu começo a viver sob a luz do Espírito Santo. E aí eu vou compreendendo para que eu existo. Para que Deus me criou. Não, Deus não me criou para entrar nesse sistema de mundo de consumismo, de fugas e de trabalho insano. Produzir, consumir, se divertir. Produzir, consumir, se divertir. Não foi para isso que Deus me criou. Esse sistema quer escravizar o ser humano. Seja ele movido tanto pelo comunismo, quanto pelo liberalismo, quanto pelo ultracapitalismo. É o mesmo sistema. Esse sistema ateu materialista quer destruir o ser humano. Então, para que eu existo? O trabalho tem sentido? Claro, o trabalho é importantíssimo. Mas ele não pode ser vivido nesse sistema ou nesse sentido de produzir, divertir e consumir. Produzir, divertir e consumir. Produzir. Isso é ideologia. Marxista, liberal e ultracapitalista. As três, está tudo aí. Direita, centro, esquerda. Por isso que eu não gosto de ideologia nenhuma. Nenhuma. Então, o meu trabalho tem que ter um sentido. Qual que é o sentido do meu trabalho? A minha vida tem que ter um sentido. Veja, quando eu estou na luz de Deus, Deus revela qual que é o sentido da vida da gente, para que eu existo. Hoje, vou ser bem sincero, quando eu me casei, eu compreendi que eu fui chamado para ser pai. E eu tenho sido pai, graças a Deus. Tenho lá os meus erros, tenho lá minhas fraquezas, meus fracassos, mas eu procuro ser pai, missão de pai. Eu também percebo que meu trabalho precisa ser encarado como algo de missão. Também. Com um processo de aprendizagem, sabe? Não é só ganhar dinheiro, não é só vai além, porque tem hora que o dinheiro não entra. Atualmente, ninguém está ganhando dinheiro, essa é a grande verdade. As pessoas honestas, a classe média desse país está sendo dizimada, gente. Não adianta a gente postar fotografia no Facebook, no YouTube, seja lá onde for, todo mundo viajando, passeando, está todo mundo cheio de dívida. Graças a Deus eu não tenho dívida, porque a minha vida com a minha família é uma vida super humilde, porque eu gasto aquilo que eu posso gastar. Ou seja, o básico do básico. A escola das crianças, a roupa para vestir, a saúde e a comida. E ponto, não tem mais nada, nem viagem, nada. Meu carro é 2006, então eu não fico ostentando. Eu simplesmente aceito a vida como ela está. Mas eu percebo que os meus filhos já estão crescendo. Eu percebo que eu já não tenho a força que eu tinha, nem a saúde de corpo. Meu corpo dói inteiro no meu consultório. Então eu percebo que a minha vida não pode estar, a missão da minha vida não pode ser só ser pai, ser só o profissional. Está abrindo uma nova fase na minha vida que eu preciso descobrir qual que é a causa justa que eu preciso viver, além de evangelizar. E a fortaleza vai me sustentar neste tempo de redescoberta. Porque eu estou vivendo uma nova fase da minha vida. Já não sou mais um novo pai. Eu sou um pai velho, em todos os sentidos. Você entende? Então, veja, mais uma fase está chegando na minha vida. Hoje, qual que é a missão da minha existência? Eu tenho vivido muitas missões, mas eu estou percebendo que esses tempos dessas missões que eu já tenho vivido, já está chegando numa coroação, já está chegando não num término, mas é necessária uma nova visão. Para qual causa justa eu devo direcionar toda a minha existência, todo o meu ser, assim como eu tenho direcionado para o trabalho, para a família e para a religião. Quem vai me sustentar? Quem vai me dar forças? E é necessário que eu lute para isso, e para isso a virtude da
A virtude da... Esqueci o nome. A virtude da fortaleza. Deixa eu abrir aqui. A virtude da fortaleza. Minha força e meu canto é o Senhor. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Qual que é a missão da sua vida? Então veja, a virtude da esperança é também ter certeza que Deus vai me revelar qual que é a missão da minha vida, ou quais são as missões que Ele reservou para mim. Veja, discernimento dos espíritos, prudência, ouvir o que Deus quer e força para pôr em prática. Ouvir o que Deus quer é a virtude da prudência. Colocar em prática também é virtude da prudência e também é virtude da fortaleza. Força para colocar em prática. Então agora eu estou entrando num outro período também de escuta. Quando discerni que eu precisava me casar e ter filhos, foi um período de escuta. Foi um período onde eu precisei parar e ouvir o que Deus queria para mim. O Senhor quer que eu seja padre, o Senhor quer que eu seja pai. Pai de filhos, não de filhos espirituais. E naquele tempo eu fiz esse discernimento junto com a igreja. Porque sozinho a gente não dá conta de fazer isso. Quando eu encontrei a minha esposa, eu falei, não, é ela. Esse é o caminho. Porque eu encontrei a minha esposa. Então Deus confirmou isso. Deus abriu as portas, Deus preparou, e Deus preparou, Deus abriu as portas e Deus confirmou. Veja, agora eu estou chegando numa outra fase da minha vida. Os meus filhos já estão, o mais velho já está prestando vestibular, os gêmeos já estão terminando, o ano que vem terminam o colegial, vão começar também a prestar vestibular. Daqui a pouco eles vão seguir as faculdades que eles vão fazer. Se Deus quiser, Deus vai abrir as portas para eles. E aí? Não é que eu vou abandonar os meus filhos, não é que eu vou deixar, não é que eu não tenho mais essa missão. Claro que eu tenho. Só que essa missão agora já não me consome como me consumia há alguns anos atrás. Quando eles eram pequenininhos, a atenção todas eram voltadas para eles. Então agora eu já estou enxergando que há necessidade de um tempo de discernimento. Daqui para frente, o que eu vou fazer? Eu preciso ganhar dinheiro para ajudá-los na faculdade, porque pagar a faculdade eu não vou ter como. Como é que eu vou conseguir pagar? Por exemplo, meu filho mais velho quer fazer medicina. Vamos supor que ele consiga entrar numa faculdade de medicina, paga 12 mil reais por mês, 13 mil reais por mês, só de faculdade. Da onde eu vou tirar os 12, 13 mil reais por mês todo mês? Fora todo o resto que a família exige. E os meus outros dois filhos gêmeos, que também vão fazer faculdade vão prestar para a faculdade em 2027. Da onde eu vou tirar dinheiro para pagar uma faculdade de 12 mil para um filho e as faculdades que os outros dois filhos vão querer fazer? Mais quanto? Mais 12 mil? Da onde eu vou tirar isso? 6 para um, 6 para o outro? Eles não querem medicina, eles querem outra coisa, que não é tão caro quanto... Não tem dinheiro para fazer isso. Então eles vão ter que entrar em faculdades que ou cobrem menos, vai ter bolsa, né? Faculdade boa, senão não adianta fazer. Ou faculdade do Estado. Olha a luta que tem pela frente. Só que isso tudo tem custo, isso tudo é difícil. Isso tudo, hoje eu percebo que está muito além das minhas capacidades, muito além da minha força, muito além de um monte de coisa. Então, veja, eu preciso me colocar diante de Deus e discernir e buscar a esperança. Dias melhores virão. Deus vai abrir os melhores caminhos. Hoje eu não vejo como resolver este problema. Hoje eu percebo que eu estou diante de problemas que são aparentemente muito maiores do que eu posso superar. Até então nós temos superados todos os problemas junto com Deus. Agora nós nos deparamos com problemas que são problemas, com situações que são muito maiores daquelas que nós podemos superar. Mas Deus trouxe a gente até aqui. E agora Deus vai abandonar a gente? Claro que não. Então, a virtude da esperança passa a ser imprescindível.
E eu preciso discernir, e eu preciso ver qual que é a missão que Deus quer para mim em todos os sentidos. Até aqui veio desse jeito, agora eu vou precisar de mais dinheiro, eu vou precisar de mais não sei o quê. Senhor, eu estou nas tuas mãos, o que eu faço? Senhor, eu preciso de forças para suportar, enfrentar tudo isso. Virtude da esperança e virtude da fortaleza, virtude do discernimento. Prudência, virtude da prudência. Você compreende? Olha como as coisas vão se apresentando. A Flávia, minha esposa, dava aula numa escolinha pequena e os 3 estudavam naquela escolinha, junto com a Flávia. Então os 3 tinham bolsa. Era uma escolinha, mas era uma escolinha cara. Essa escolinha, talvez, se eu tivesse que pagar, se nós tivéssemos que pagar integral para os 3, apertaria muito, mas acho que talvez a gente conseguisse. Mas aí chegou uma hora que aquela escolinha já não era mais suficiente para os meninos, era necessário uma escola onde eles pudessem aprender de forma adequada e ter uma formação moral e religiosa adequada. Aí surgiu a oportunidade para a Flávia ir trabalhar nessa escola. Mas foi um passo gigantesco para a gente, porque a gente não tinha dinheiro para dar este passo. A gente não tinha dinheiro para mudar de uma escola para outra, não tinha dinheiro para nada, nesse momento específico da mudança. No comecinho da escola que eles começaram, que a Flávia começou a trabalhar, dava até para a gente, depois chegou uma hora que não tinha dinheiro para nada. E aí esse não ter dinheiro para nada coincidiu exatamente com o tempo de mudança que era necessário para esses meninos, para eles terem uma formação moral, religiosa e humana adequadas. E cadê dinheiro? E aí a Flávia abriu uma vaga nessa escola onde que a Flávia está, sabe? Ia ter que dar um passo na fé, abandonar a escola e ir para outra. A gente abandonou a escola e foi para outra. Na fé. Mas foi feito sob discernimento, foi feito sobre oração, foi feito debaixo de tudo isso. Então, veja como a vida nos leva a esses momentos. Chegou de novo, está chegando um outro momento duríssimo daqui para frente, que humanamente está escuro. Veja, humanamente está escuro. E agora? Agora é dobrar o joelho no chão e viver de acordo com a esperança, a fortaleza para enfrentar esses momentos difíceis, na certeza da providência de Deus. Que maravilha que é o advento, que maravilha que nós podemos estar aqui partilhando juntos, porque esses testemunhos servem de alguma forma para ajudar vocês nas dificuldades que todos nós passamos. Fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.